Olá, bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa videoaula de História é de correção das atividades do livro. Lembra que na semana passada, na segunda-feira, né, eu disse que ia fazer hoje, no caso, as correções, tá? Pedi até para que vocês anotassem na agenda as páginas do livro que era para fazer o exercício, tá? E colocar também lá, eu coloquei o prazo de entrega para que vocês também copiassem na agenda. E aí, para trazer, para a gente fazer essa correção junto hoje, tá? Então é isso, beleza? Para a gente começar, eu peço que vocês, turminha, abram um livro de história, tá? Cuidado para não confundir com o de geografia, que é outra matéria que vemos aqui com o professor Luiz. Livro de história, esse da capinha roxa, beleza? Na página 19. Estou aqui com o meu livro do professor, tá? Nas páginas que indicam as atividades, para que a gente possa fazer essa correção de cada pergunta que vocês responderam juntos, tá? A gente faz essa correção juntos, tá? E sobre cada perguntinha que está aqui. Então, coloquem na página 19, e aí eu peço que durante a gravação dessa videoaula de correção dos exercícios, que vocês acompanhem, né, com o livro, tá? E fazendo a devida correção, né, caso tenha errado em alguma perguntinha, beleza? Você faz a sua correção de lápis e borracha, né, junto com o livro de história, para poder ir acompanhando o que você acertou ou ir corrigindo no próprio livro o que você errou, ok? Aí vamos lá para a primeira pergunta, página 19 do livro de história. Temos aí lá em cima atividades, ok? Aí temos, primeira pergunta, escreva 3 situações na quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo, tá? Na nossa aula de história, nossa primeira videoaula, falamos sobre o assunto foi o tempo e a história, tá? E essa relação entre essas duas coisinhas, beleza? E aí a gente viu que o homem ele começa a marcar o tempo, tá? A partir de que ele vai vivendo situações na vida dele que ele precisa ali registrar essa situação, tá? Marcando onde, como e quando foi que ele viveu essa situação, beleza? Essa perguntinha do primeiro quesito, pessoal, ela é de resposta pessoal. Então, tanto o número 1, o número 2, quanto o número 3, que vocês estão vendo aí no primeiro quesito, né? Colorido, né? Em verde, laranja e amarelo. Aí você vai criar 3 situações, vai pensar em 3 momentos, né, da história do homem e vai colocar aí ao lado que momentos foi esse. Então a resposta é pessoal. Por exemplo, dá um exemplo aqui, turminha. Na época do descobrimento do Brasil, tá? Ali foi no ano de 1500, né, que o Cabral, junto com outros portugueses, chega no Brasil, tá? Esse foi o momento histórico e que no tempo está marcado no ano de 1500 que aconteceu, tá? Um outro exemplo que você pode colocar aí, como poderia ter colocado como resposta nesse primeiro quesito. A aula de história do professor Luiz, a correção do exercício está sendo no dia 11 de maio, tá? Aí a gente já tem o quê? Uma marcação do tempo, tá? Que é dia 11 de maio e o momento, a situação que está sendo vivida, que é a videoaula de história, né? De correção dos exercícios, beleza? Bora pular para o segundo quesito? Atenção aqui, segundo quesito, na página 19. Escreva 3 exemplos
de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Tá? Aí tem mais uma vez o número 1, o número 2 e o número 3. Beleza? E aí, você poderia pensar também numa resposta pessoal, né? Fenômenos naturais. O que é um fenômeno natural? Uma chuva forte, uma noite, o aparecimento do sol, né? As fases da lua, quando a gente tem a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, né? A lua nova, né? Quando tem um dia na semana ou do mês que a lua está cheia ou que ela está, né, numa de suas fases, quando a maré está alta no mar. Então, tudo isso são fenômenos naturais, ok? Quando tem uma chuva forte dentro de uma floresta. Okay? Então, esses fenômenos são fenômenos naturais ou fenômenos da natureza. Porque é a própria natureza que faz com que isso tudo que eu estou dizendo aqui aconteça. Beleza? O sol, a lua, a chuva, a tempestade de neve. Então, tudo aí pode ser usado como exemplo para responder, tá, o segundo quesito. O número 1, o número 2 e o número 3, que está marcado aqui. Ok? No terceiro quesito, tem aí embaixo: pesquise e escreva a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. Ok? E aí já tem 3 motivos, né? O primeiro é natural, acompanhem aí a leitura da perguntinha. O segundo é agrícola e o terceiro é religioso. Beleza? E aí você vai fazer o quê? Vai criar um acontecimento de marcar o tempo de acordo com cada um desses 3. Vou dar um exemplo. Natural. Pode marcar o tempo natural, tem a ver com natureza, como tem no segundo quesito. Então, vamos dizer que numa segunda-feira tem um dia da semana com muita chuva, aquela chuva forte, com tempestade, com trovões, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Pode marcar o tempo, tá? A partir desse momento aí que a gente colocou. A gente já diz, tal dia da semana foi segunda-feira, foi dia 11 de maio, nesse dia aconteceu chuva. Então, a gente faz uma marcação do dia e quando e como foi a partir desse fenômeno da natureza, tá? No segundo tem agrícola. Agrícola vem de agricultura, beleza? Então, por exemplo, a gente marca o tempo usando a agricultura quando o camponês, que é aquele senhor que trabalha na agricultura, plantando, colhendo as frutas, né, daquilo que ele cultivou na terra, das plantas. Então, ele vai marcar o tempo a partir das atividades que ele faz na plantação. Então, tem um tempo certo de ele plantar a sementinha na terra, tem um tempo certo de ele esperar com que aquela semente ela brote da terra e surja ali uma plantinha. Tem um outro tempo que ele sabe que é o tempo da colheita, beleza? Que ele vai retirar ali os frutos daquilo que ele cultivou há um tempo atrás. Tem um tempo de você cultivar novas sementes, né? Um novo tempo de brotar novas plantinhas. Então, esse aí é um exemplo de marcação do tempo na agricultura, como agrícola, como tem aqui no terceiro quesito. O terceiro é religioso, tá? Como a gente pode marcar o tempo usando o religioso? Beleza? Começo de abril agora temos uma data comemorativa que é religiosa, que todo começo de abril, né, temos essa data que a gente comemora, que a gente celebra, no caso, que é a Páscoa, beleza? Então, isso já está marcado no tempo, no calendário, beleza? Que é a Páscoa. A gente tem também o Natal, no final do ano, que é dia 25 de dezembro,
que está marcado no calendário assim. Então, que marca o quê? O nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é um acontecimento histórico. E a marcação do tempo que a gente usa para poder marcar isso aí é o dia, esse acontecimento é o dia 25 de dezembro no calendário. Então, todo ano está marcado no calendário que no mês de dezembro, no dia 25, teremos essa marcação desse dia, né, desse acontecimento histórico, né, religioso, porque tem a ver com o cristianismo, tem a ver com Cristo, ok? Então, esse aí foi a primeira parte das atividades na página, turminha, 19. Mais uma vez repetindo aqui, que vocês acompanhem a partir do livro, né, o que eu vou falando aqui nessa videoaula, belezinha? Vamos pular agora para a página 20, a segunda parte, né, da nossa atividade, ok? Na página 20, temos aí o quarto quesito, nessa página 20, beleza? Coloquem na página 20. Vou aguardar um pouco para que vocês possam ir acompanhando a partir do livro de vocês, tá? E aqui, no quarto quesito, temos uma pergunta, que é lá em cima, de olho aí na página 20, pesquise e escreva informações sobre os calendários apresentados, beleza? Então, cada quadrozinho desse, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E lá embaixo, colorido, temos um tipo de calendário diferente. E aí temos o primeiro, é o calendário sumério. Então, aí você vai colocar informações sobre o calendário sumério. O calendário sumério é aquele que foi falado, né, que eu expliquei na primeira videoaula de história da semana passada. Então, para você responder sobre o calendário sumério, você pode voltar no vídeo, né? Pode voltar no vídeo e colocar lá na parte que eu falo sobre os calendários. E aí você pode, para responder esse quarto quesito, tá? E aí o calendário sumério, ele é um calendário lunar, tá? E o tempo dele é dividido em 12 partes iguais, beleza? Então, a principal ideia do calendário sumério é que ele é um calendário lunar, beleza? Na letra B, temos o calendário egípcio. O calendário egípcio já é um novo calendário, tá? E ele não está sendo marcado, ele não foi explicado na nossa primeira videoaula. O calendário egípcio, para você pegar informação sobre ele, você teria que fazer uma pesquisa na internet. Bem simples e fácil. Belezinha, turma? Então lá você poderia colocar as informações do calendário egípcio. Ok? Na letra C, o calendário judaico. Esse aí, turminha, quem está assistindo agora, nesse momento da gravação, alguém aí pode lembrar que eu também falei desse calendário durante a videoaula de história. Tá? O calendário judaico é o calendário que foi criado pelo povo judeu. Tá? E uma informação sobre ele, que pode colocar aqui na letra C, é que ele foi criado a partir, né, da data de criação do universo. Tá? A primeira data que é marcada nesse calendário é o começo de tudo, né, que é a criação do mundo por Deus. Então é a partir daí que começa o tempo no calendário judeu. Tá? Letra D, calendário gregoriano. Pessoal, o calendário gregoriano é o calendário, o nosso calendário. É o nome oficial dele. Tá? É o calendário que a gente usa, né, no Brasil, no Ocidente aqui. Então, é o calendário que a gente pode abrir ele no nosso celular. Esse calendário que também eu posso colocar aqui no meu notebook para poder acompanhar os dias da semana, os meses do ano, tá? As datas. Então, esse é o calendário gregoriano. Ele tem esse nomezinho gregoriano porque ele foi criado por um
papa da Igreja Católica chamado de Gregório. Isso ainda na Idade Média, tá? Porque ele teve a ideia de criar um calendário para poder começar a marcação do tempo, né? Histórico e cronológico, beleza? E aí, uma informação que pode colocar aqui é que tudo que tem no nosso calendário, os 12 meses do ano, né, a quantidade de dias, tudo é marcado pelo movimento do Sol. Então, o nosso calendário ele é um calendário solar. Beleza? Um calendário solar. Calendário gregoriano. Na letra E, temos o calendário chinês, que não foi visto também na nossa videoaula de história. Então, para pegar informação sobre esse calendário, é só fazer uma pesquisa na internet, tá? Colocar lá calendário chinês e você vai pegar informação sobre ele, beleza? Para poder responder aqui a letra E desse quarto quesito da atividade. Vamos pular para a última parte das atividades, beleza? Página 21, tá? Que é a última parte, tá? Página 21. Atenção, né? Página 21. Lá em cima, temos aí o quinto quesito, ok? E aí, vou ler aqui de olho no texto do livro, acompanhem a leitura. Diferencie os tempos apresentados, tá, sabe? E aí tem aí, tempo cronológico e embaixo, tempo histórico, beleza? O primeiro é o tempo cronológico. E aí você vai colocar o que é o tempo cronológico. Para poder responder esse primeiro, tem tanto no texto do próprio livro, como também tem na nossa aulinha videoaula. Pode voltar lá, dar um play de novo na nossa videoaula de história. E lá vai ter eu falando sobre o que é o tempo cronológico, tá? Por que o tempo cronológico ele é importante, beleza? E aí você vai colocar aqui nesse tempo cronológico. Tudo bem, turminha? Então temos aí o segundo, que é o tempo histórico. Lembra que eu falei que tem a diferença, né, dos dois tempos? Tem o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, né? E aí tem lá o que é o tempo cronológico, a definição dele. E tem, turminha, o tempo histórico, tá? Que também tem a sua definição, tá? Que é o tempo dos fatos, é o tempo dos acontecimentos, ok? Tudo que acontece, né, que o homem cria, que ele faz, ele é marcado no tempo histórico. E aí você vai colocar aqui, escrever, né, como resposta. Isso tem no livro, no texto, e também tem na nossa videoaula de história. Volta lá, dá um play de novo para poder ver. Tá? E aí vamos para o sexto quesito. Né? Sexto quesito, embaixo. E aí tem, escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com o tempo histórico em vez de trabalhar com o tempo cronológico. Beleza? Nessa pergunta está pedindo para você colocar, escrever nessas linhas embaixo, qual é o motivo que faz com que o historiador ele use mais o tempo histórico para estudar, para pesquisar, do que o tempo cronológico. Porque para o historiador o tempo histórico ele é mais importante do que o tempo cronológico, tá? E aí você vai colocar aqui, tá? Porque os historiadores eles acompanham os eventos, os acontecimentos da história, tudo que aconteceu no passado, né? E que tem a ver com as coisas do presente, né? E aí você vai escrever aqui o motivo, beleza? Isso também tem no texto do livro, antes dessas atividades aqui, na página 18, tá? Que fala sobre o tempo histórico, e também tem na nossa videoaula, para responder esse sexto quesito. E lá embaixo, no sétimo quesito, lembra que eu pedi para não responder, porque é uma atividade em grupo, tá? Que de preferência era para fazer na sala de aula, ok? Essa foi a correção do dia de hoje, né, das atividades que eu tinha passado, né, na nossa primeira videoaula de história.
ok? E aí eu espero que vocês tenham se saído bem aí respondendo essas perguntinhas. E se errou algumas perguntas, não tem problema, gente. Porque você pode agora, a partir da minha correção, da minha explicação, tentar fazer de novo, né, apagar, copiar novamente, e aí você entende o assunto, ok? Agora aqui eu me despeço, beleza? Eu já digo que essa aula ela está sendo postada em outro horário, porque de manhã o professor ele teve que socorrer a sua esposa no hospital, infelizmente, né, porque ela estava passando mal. Né, mas não se preocupem, não tem nada a ver com esse vírus que está aí, tá? A gente achou que era isso por conta de falta de ar, de tosse que a esposa do professor Luiz estava tendo, mas na verdade foi uma crise alérgica muito forte que ela teve e ela tem um probleminha no pulmão dela, tem dificuldade para respirar e aí eu tive que levá-la para o hospital, beleza? E aí eu tive que gravar essa videoaula de correção da atividade um pouco mais tarde para colocar aqui no YouTube, tá? Gente, perguntinhas que vocês queiram fazer. Vocês podem colocar o comentário aqui no vídeo do YouTube, do canal do Professor Luiz, ou pode colocar também, mandar pela mamãe e pelo papai de seu no grupo do WhatsApp, tá? E aí a mamãe e o papai, você pode gravar um áudiozinho e mandar a pergunta ou a dúvida que você tem no grupo. Ou então gravar um videozinho seu, tá? Um videozinho selfie, né? Com você fazendo a sua pergunta, né? Ou se você teve alguma dúvida, não conseguiu entender alguma coisa que foi falado nesse assunto de tempo, tá? Você grava lá e coloca no grupo. Isso aí vai estar sendo muito legal para mim, né? Para a gente, né? Porque aí eu vou estar o quê? Interagindo com vocês, conversando com vocês, tá? À medida que você manda um videozinho fazendo uma pergunta, eu também mando um videozinho de cada minha casa para você explicando, tá? E assim a gente vai se comunicando, ok? Já que não estamos podendo fazer a nossa live, né? Que tem essa interação em tempo real, belezinha? Ficamos por aqui hoje, né? E até a nossa próxima aula de história, beleza? Se cuidem e fiquem com Deus.